aqui é o canal Muchacha Diz. E aqui a gente vai comentar, falar das novelas turcas boas demais e aquelas novelas turcas ruins. Que tem novela turca ruinzinha pra caramba. Mas nesse vídeo eu quero falar de uma novela turca que eu comecei a assistir, gente, há pouco tempo. Fiquei fascinada por essa novela, que é a novela Honra e Amor. Confesso a vocês que já vi pôster dessa novela, né? Ela foi exibida pelo Zap Novelas e eu achei bonita a capa, né, daquela coisa deslumbrante de vermelho, mas quando eu comecei a assistir dublada, gente, dublada, eu fiquei fascinada com a história. Mas é claro que a novela tem um terror psicológico, a novela faz você ficar com a sua insanidade ao extremo, porque assim, você descobre que você fica ali agoniada, né, com a personagem Scylla, que não acorda pra vida. Gente, a Scylla dá vontade de pegar ela e sacudir ela, dar uns tapas na cara dela pra ver se ela reage, né? E a Naz, gente, a personagem Naz é aquela personagem que dá vontade de você pegar a cara dela e esfregar em algum lugar. Então, assim, a novela é muito boa, gostei bastante. Eu tava acompanhando, comecei a ver, mas depois não aguentei. Parti para aquela tecnologia maravilhosa que tá ao nosso favor no ano 2025 e maratonei a novela toda. Tem um canal aqui no YouTube que tá postando a novela. Parabéns para esse canal, quem quer que seja, que eu acho muito interessante colocar esses tipos de novela para a gente poder assistir, porque até a gente esperar chegar uma novela turca pelo SBT, duvido muito. Por enquanto, nem sinal. Até chegar a novela que a gente quer tanto ver pela Globoplay, vai demorar. E então, assim, nos outros streams, vamos botar aí de Biomax, chega, mas demora por causa de temporada, ou colocam tantos capítulos e demora. Então, assim, ó, parabéns pelos canais no YouTube que tá postando essas novelas turcas maravilhosas e algumas que não é tão boa. Mas Honra e Amor é uma novela maravilhosa. E eu queria falar sobre o último capítulo da novela. Assim, gostei bastante da novela. E assim, quando vai chegando na reta final da trama, né? A Scylla e o Mete, que é o casal principal da trama, eles meio que ficam ofuscados, né? Porque já na reta final da trama, o que vai mais ficar em destaque é o amor que surge, né, entre a Naz e o Cadi, né? E eu confesso a vocês que eu gostei bastante. Gente, o Cadi, quando chegou, eu gostei tanto do Cadi. Ele é aquele personagem que chega para acrescentar na trama, né? Complementar alguma coisa que estava faltando. Porque quem tá acompanhando aí tá vendo que tá muito chato. Vai chegar uma parte que tá muito chato, fica chato. Porque assim, o Mete não quer deixar a Naz, porque ele não quer fazer o que o pai dele fez com a mãe dele, né? Abandonar uma mãe, né? Abandonar a mulher com o filho. Mas ele não quer deixar a Scylla viver a vida dela. A Scylla fica ali no meio deles e a Naz, né, não sabe o que aconteceu naquela noite do vestido vermelho. Então, assim, fica uma coisa chata, porque acontece alguma coisa, a Naz dá aquele piti, aquele show dela irritante, e ele pega a Naz pelo braço e pega a Scylla pelo braço. Ficou um triângulo muito chato ao longo da história. Mas aí, quando chega o Cadi na trama, né, pra quem tá assistindo aí, tá vendo que o Cadi incrementou. E a cena que o Cadi a noiva é dele, que ele chega lá na casa, né, da família da Naz. Eu adorei aquela cena que ele liga pros amigos. Eu pensei que ele era mafioso, né? Mas assim, ao longo da trama, né, quando a Naz começa a ajudar ele, pra ele poder conquistar a Scylla, e a Naz vai começar a sentir alguma coisa por ele também quando ela perde o bebê, né? E o Cadi começa a sentir coisas por ela, né? Ele vai ajudar ela. A Naz vai mudar de uma tal forma, gente, que assim, a Scylla fica um pouco ofuscada e a Naz e o Cadi sobressaem na história. Eu gostei muito, gostei bastante do casal que se formou na trama, né? Naz e o Cadi. E ele é tão fofo. Gente, o Cadi tá maravilhoso nessa novela. Eu assisti esse ator na novela O Canto do Pássaro e ele irritou a gente, né? Que ele atirou do Ferit. Ele sequestrou a filha do Ferit e da Seyhan. Então, assim, a gente odiou ele pra quem assistiu O Canto do Pássaro. Mas em Honra e Amor, gente, ele tá muito fofo. E assim, uma das cenas que eu gostei da reta final é que o Cadi tá decidido a lutar
pelo amor da Nais, porque ali eles já estão namorando sem as famílias saberem, né? E a mãe dele não quer. Gente, a Yuxel é uma mãe muito engraçada. Eu ri bastante assistindo, porque ela não quer que o filho dele se relacione, se case ou namore com a Nais. E ela é muito engraçada. Então, assim, ela não vai... ela não é compatível com a Feliz, não é. E assim, é muito engraçado elas duas, já na reta final, né? E assim, o que eu achei legal, o casamento, né? Que o Cadi e a Nais se casam. Gente, é muito interessante. E assim, o que eu gostei, como eu tava falando, né? O que eu gostei bastante é a cena que a Nais prepara um banquete, né? Pra reunir as famílias e ela confessar que quer casar com o Cadi. E é muito interessante, porque nisso, a Feliz e a Yuxel vão se juntar pra poder fingir que estão se dando bem, para poder a Nais ficar confusa e a Nais, elas acham que é um capricho da Nais e a Nais abandonar o Cadi, só que não, a Nais e o Cadi estão decididos. Gente, é muito bonitinho o Cadi e a Nais, é muito bonito. Então assim, vai ter o casamento, eles vão se casar, mas não chega a mostrar a casamento, mostra-se passando-se os anos, né? Passa um ano, aí já mostra na reta final, penúltimo capítulo, vamos dizer assim, já mostra a Nais grávida, morando na sua casa não tão grande, uma casa pequena, né, com o Cadi, né, que é a casa que ela foi morar sozinha, porque quando a Nais se apaixona de fato pelo Cadi, e ela tá ali fazendo de tudo pro Cadi pedir ali namoro, falar que ama ela vai morar sozinha, ela vai trabalhar num restaurante, mas esse restaurante, quem arrumou o emprego para ela foi o Cadi paga o salário dela, porque nesse restaurante, eu não sei se você já tá nessa fase no canal que eu tô postando no YouTube, e o cara, ninguém gosta dela, porque ela é muito mandona, mas depois eles vão gostar dela, vai agregar naquele restaurante, o restaurante vai crescer, porque ela vai fazer publicidade do restaurante. Então, assim, nessa fase da trama, a Nais tá morando sozinha. Vai ter uma cena muito, muito legal que a Nais vai ligar pra senhora Yuxel pra poder ir lá ver a casa dela, que ela tá morando, e pedir pra ela dar uma chance pra ela, ajudar ela a fazer uma comida. E a Yuxel ensina ela a fazer as comidas que o Cadi mais gosta, né? Que ela vai preparar um jantar romântico pro Cadi pra ver se ele pede ela no namoro. Gente, a novela, assim, os primeiros capítulos, tipo assim, a metade da novela toda é a Encila e o Mété, a Encila sofrendo, a Encila sendo humilhada, mas depois a novela toma um rumo diferente, já foca no Cadi e na Nais. Gente, a novela é maravilhosa, nota 1000, nem nota 10 pra novela Honra e Amor. Confesso a vocês que eu tava assim, mexendo no YouTube e achei essa novela, e é maravilhosa, maravilhosa. E o último capítulo de Honra e Amor é um capítulo tão rápido, é um último capítulo muito rápido. A Encila vai descobrir que tá grávida, passa-se um ano depois, né? A Nais tá grávida, tá quase pra ganhar. E a Nais vai cismar que o Cadi tá traindo ela. Ele vai estar ali meio misterioso, mexendo no telefone. E ela vai pra casa da Encila pra falar que o Cadi tá traindo ela. E pede pro Mété seguir ele. E o Mété vai seguir ele. Mas antes disso, a Encila vai descobrir que tá grávida. E ela vai ali contar pra sogra dela. E vai contar pra avó dela. Elas vão ficar desesperadas querendo falar. E a Encila quer fazer surpresa. Mas quando a Nais chega na casa do Mété e da Encila chorando que o Cadi está traindo ela, aí a Encila fica com medo de contar pro Mété que tá grávida, e o Mété fazer a mesma coisa com ela, de trair ela. E fica muito engraçado, porque assim, aí tem isso no último capítulo. Aí tem a cena mais divertida, que a Feliz e a Yuxel vão organizar um chá de bebê surpresa pra Nais. Gente, é muito engraçado elas duas se bicando ali. Mas assim, eu achei interessante que a Feliz aceitou o casamento da Nais com o Cadi, né? E ela viu que o Cadi fez bem pra ela, né? E assim, não mostra que a Feliz volta por Lisette, né? Mas mostra ali que ela quer voltar pro marido, mas não fala nada. E vai ter a cena que a Nais vai chegar ali, né? Vai no chá de bebê surpresa, todas elas ali reunidas, felizes, mas ela tá triste porque na cabeça dela o Cadi tá traindo ela. Então quando o Mété segue o Cadi, né, aí ele liga pra Encila falar que ele entrou numa casa com uma mulher, e
E a Ensila entra no carro, a senhora Utzel e a Feliz e a Naz gritando. Ela tá ali quase sentindo contrações, mas não tá ainda de fato. E elas vão para aquele lugar ali, chega naquele casarão lindo. E a Naz cisma que tem uma mulher ali. O Cadê, quando vai ver, uma surpresa linda, gente. O Cadê fez pra Naz. Ele comprou uma casa maravilhosa, uma casa enorme. E um jardim cheio de brinquedo pra filha deles, que vai nascer, que ela tem uma menina, vai ter uma menina. É muito maneira, é muito interessante esses trechos, assim, do último capítulo, né? Aí mostra eles dentro da casa, a casa é enorme. E o Cadê todo empolgado, mostrando a casa pra Naz, porque a casa tem sensores inteligentes. Aí ele manda as persianas descer, as persianas descem. Aí ele manda fechar as janelas fecham. E é muito engraçado. Aí nesse momento, uma das corretoras, né, que é uma ex-ficante namorada do Cadê, ela toda ali cheia de assunto, né, com a mãe do Cadê, com o Cadê, e a Naz querendo voar no cabelo dela, achando que eles tiveram alguma coisa, que eles ficaram sozinhos na casa. E do nada, o Cadê pede pra fechar as cortinas, fica tudo escuro. Aí a Feliz chega feliz, né, que a casa tá bonita, a Ensila, o Mété, por que tá tudo fechado? Aí a senhora Utzel começa a ficar engasgada. Gente, é muito legal o último capítulo. Aí a Naz começa a ter contrações e como é que eles vão abrir a casa, que a casa do nada não quer abrir. E o Cadê entra em desespero. Aí acho que o Mété quebra uma janela de vidro, eles correm com a Naz pro hospital. Aí a cena mais linda. Gente, botaram um bebê tão bonitinho. Aí a cena da família toda reunida ali, né? A Naz feliz com a filha dela nos braços, o Cadê ali babando a filha. E nesse momento toda a família já sabe que a Ensila está grávida, só o Mété que não sabe. Aí mostra a cena dela indo lá fora, né? Porque a sogra dela pede pra ela falar pro Mété, né? Porque todo mundo já sabe, menos o pai, né? Aí ela conta pra ele, cheio de medo dele rejeitá-lo, né? O bebê, né? Mas aí ele fica feliz, abraçado, todo mundo dá palmas. Depois mostra, anos depois, duas crianças brincando num quarto. Aí você entende, aí aparece também, né? Você entende que é as filhas dela, né? Aparece a Ensila e a Naz, né? As garotinhas ali brigando, puxando a boneca, elas entram, faz o oposto do que fizeram com elas na infância, né? Porque a Naz humilhava a Ensila e a Feliz fingia que não tava vendo, né? A Muberra fingia que não tava vendo. E a Ensila sofria. Aí mostrou elas duas ali, né, conversando, sentou com elas, explicando. E a Ensila virou uma estilista de moda, né? Ela tem seu próprio ateliê, né? Trabalha junto com a avó, que a avó é costureira no ateliê dela. Aí mostra ela conversando com as meninas, falando que elas têm que se unir, que vai levar a boneca pro ateliê delas, vai consertar a boneca e vai dar pra uma criança que precisa mais. Aí mostra elas, aí tem aquela cena de falando, né? O pensamento delas falando, né? Que não ensinaram elas a amar, né, a cuidar uma da outra, mas ali mostrou que elas vão ensinar as filhas a fazer o oposto, que elas vão ser felizes. Aí do nada chegam os papais, gente, o Mété e o Cadê, aí eles chegam ali, beijam as filhas, aí a Ensila pede pra eles levar elas duas pro jardim, aí elas se abraçam, né, é uma cena muito bonita delas ali se abraçando, né, e o Cadê e o Mété com as suas filhas brincando, correndo no jardim. E, enfim, assim acaba a novela. Não acaba com a família, né? Tem só a parte de todos reunidos, a família reunidos, quando a filha da Naz nasce no hospital. Gente, Honra e Amor é uma novela maravilhosa. Pra quem tá acompanhando aí, eu sei que vai ter uma parte chata, como eu falei, que o Mété fica ali carregando a Ensila pra tudo quanto é lado, não deixa a Ensila respirar, e a Ensila fica ali segurando vela. Mas o interessante da trama, né, que já tá nessa fase já, pra quem tá assistindo aí, que já falaram que acho que vai chegar a cena que a Ensila é neta do senhor Atif, né? Ela é neta legítima, aí a Naz vai ficar louca. Então, assim, a novela é muito boa, nota 1000. Comenta aqui se você tá assistindo Honra e Amor e Poder em algum aplicativo da vida maravilhoso. Esses aplicativos maravilhosos que tem aí, que fazem nossa vida mais fácil, né? Porque se a gente for esperar Honra e Amor vir pela HBO, Globoplay, outro lugar, vai demorar. Então, ó, temos que agradecer esses aplicativos maravilhosos que facilitam a nossa vida de noveleiro, ainda mais novela turca. Comenta aqui se você assistiu, tá assistindo ainda Honra e Amor e Poder, começou a assistir essa semana, se você gosta, tá amando essa novela. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler seu comentário, hein? Até o próximo vídeo.
Tchau!